Jesus Cristo prometeu isso antes de subir aos céus. Ouça. Antes de subir aos céus, Jesus não deixou apenas palavras, deixou promessas. Palavras que atravessaram gerações, oceanos e desertos espirituais. Palavras que foram sussurradas em noites de angústia, proclamadas em púlpitos, vividas por mártires e gravadas nos corações dos que creem. Mas você lembra da promessa mais profunda que ele fez? Aquela que não foi apenas dita com os lábios, mas selada com lágrimas, sangue e ressurreição? Hoje, talvez você esteja carregando dúvidas. Talvez olhe para a sua vida e pergunte: Senhor, por que tudo está tão silencioso? A verdade é que muitas vezes a voz de Deus se esconde no eco da espera, mas a promessa dele continua viva. E essa promessa não é apenas para os apóstolos, nem apenas para os primeiros cristãos. Ela é para você. Para o momento em que seus joelhos fraquejam, quando a esperança começa a escorrer pelos dedos, e tudo o que resta é uma pergunta sufocada: ainda estás comigo, Senhor? Sim, Ele está. E Ele prometeu algo que muda tudo. Essa não é uma mensagem comum. Essa não é apenas uma história contada pela fé. Essa é uma revelação. Uma resposta para corações cansados, uma luz para mentes sobrecarregadas. Há algo que o céu quer que você saiba hoje. E quando você ouvir essa promessa, tudo pode mudar. Não porque a vida ficará mais fácil, mas porque você entenderá que nunca esteve só. Que a promessa de Jesus carrega poder, direção, presença. Você já sentiu que a vida está te puxando para baixo, enquanto seu espírito clama por algo que te erga, que te impulsione, que te dê propósito? Essa promessa é esse impulso. É a ponte entre o que você vive agora e o que Deus está preparando. Ele não prometeu riquezas, não prometeu ausência de dor, mas prometeu algo ainda maior, que jamais nos deixaria órfãos, que enviaria o Consolador, que sua presença estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos, que o Espírito Santo seria nosso guia, consolo, força e fogo. E quantos de nós temos vivido como se essa promessa fosse uma lembrança distante, quando na verdade ela está disponível agora mesmo? Você precisa ouvir, precisa abrir seu coração, porque o inimigo sabe do poder que há nessa promessa. E é por isso que ele quer te manter distraído, desanimado, espiritualmente entorpecido. Mas chegou a hora de despertar, chegou a hora de lembrar, chegou a hora de tomar posse do que Jesus prometeu antes de ascender à glória. Acompanhe cada palavra, cada versículo, cada oração poderosa que será feita aqui. Porque esta mensagem é mais do que conteúdo. É um encontro, um momento entre você e o céu, entre a promessa e o cumprimento, entre o caos e a paz. Porque Jesus não mente. E tudo o que ele prometeu, ele cumpre. A promessa que desarma o medo. O Consolador virá. A última noite de Jesus com seus discípulos não foi marcada por milagres estrondosos, nem por multidões gritando Hosana. Foi marcada por silêncio, tensão e olhos marejados. Eles estavam confusos. O mestre falava de partida, de cruz, de dor. Como assim? Aquele que tinha poder sobre o vento e o mar agora dizia que iria embora? O coração de cada um apertava. Mas ali, no meio daquela dor iminente, Jesus olhou para eles e para nós e fez uma promessa que atravessaria os séculos. Não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós. João 14:18. Essa foi a primeira semente de esperança plantada em meio ao medo. E essa promessa tem nome: o Espírito Santo. Jesus não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Ele sabia que o mundo seria cruel, que o inimigo tentaria esmagar nossos sonhos, que as trevas tentariam envolver nossa casa. Ele sabia que haveria dias em que levantar da cama exigiria mais fé do que andar sobre as águas. Por isso, ele prometeu presença. Presença viva, presença que habita, presença que consola, presença que guia. Você já sentiu o peso de viver tentando manter tudo sob controle? Já percebeu como o medo paralisa, como a dúvida te faz questionar até as promessas mais certas? É exatamente nesse campo de batalha emocional
que a promessa de Jesus se torna uma arma poderosa. Porque o Espírito Santo não é apenas uma ideia, ele é o próprio Deus dentro de nós. É ele quem te sustenta quando ninguém vê. É ele quem chora contigo no quarto quando tudo desmorona. É ele quem ora por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. Quantas vezes você sentiu que estava enfrentando algo maior do que você? Uma enfermidade sem explicação, uma crise no lar, um desânimo que não passa. Talvez sua alma tenha gritado em silêncio: "Eu não aguento mais." E foi nesse sussurro desesperado que o Espírito Santo se aproximou e te envolveu, mesmo que você não tenha percebido. Porque ele vem quando o orgulho cai. Ele vem quando o coração se quebranta. Ele vem quando o medo tenta gritar mais alto que a fé. A promessa de Jesus é clara: "Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14:16. Não é por uma temporada, não é só nos cultos. É para sempre, para os dias bons e os dias ruins, para quando você estiver sorrindo e para quando estiver se arrastando em lágrimas. Essa promessa é um escudo contra as mentiras do diabo, porque o inimigo quer te fazer sentir abandonado, esquecido, rejeitado. Mas Jesus prometeu: "Estarei convosco todos os dias." Mateus 28:20. E a presença do Espírito Santo em sua vida é a prova de que você não foi deixado. Pelo contrário, você foi escolhido para habitar a presença daquele que venceu a morte. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem com o coração pesado. Talvez o sonho que você carregava foi esmagado. Mas ouça, a promessa do Consolador não é apenas para restaurar o que foi perdido. Ela é para te transformar, para te capacitar a viver de forma sobrenatural, mesmo em tempos naturais de dor. A promessa é para você agora, para este exato momento. E quando você crê, quando você convida o Espírito Santo para agir, tudo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você está pronto para deixar essa promessa se cumprir em sua vida? Está disposto a abrir mão do controle, das justificativas, das mágoas, para receber a presença que muda tudo? Porque quando o Espírito Santo entra, o medo sai. Quando ele toca, a alma revive. Quando ele fala, as mentiras se calam. Agora mesmo, pare por um instante. Respire. Feche os olhos, se puder, e diga com fé: "Espírito Santo, venha. Habita em mim. Me consola, me guia, me transforma." Essa é a oração poderosa que inicia sua jornada de cura, restauração e guerra espiritual. Porque a promessa de Jesus continua viva e hoje ela te alcança. Quando o Espírito fala, o inimigo se cala. Há algo extraordinário que acontece quando o Espírito Santo não apenas habita em nós, mas fala conosco. Sua voz não é como a de um general humano gritando ordens, nem como o sussurro manipulador do inimigo. A voz do Espírito Santo tem um som que o inferno reconhece e teme. Porque onde a palavra de Deus é liberada pelo Espírito, cadeias são quebradas, ambientes mudam, opressões se dissipam. Você já entrou em um ambiente e sentiu a atmosfera pesada, mesmo sem ninguém falar nada? Já experimentou aquela sensação de que algo invisível está tentando sufocar sua paz? São realidades espirituais que nem sempre conseguimos ver, mas que estão atentas aos nossos movimentos, à nossa fé, às nossas palavras. E é por isso que a voz do Espírito Santo se torna nossa principal arma de guerra. Jesus sabia disso. Por isso, antes de subir aos céus, deixou claro que não estávamos sendo enviados ao campo de batalha sozinhos. Ele disse em João 16:13: "Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E a verdade liberta. A verdade expulsa o engano. A verdade rasga o véu das trevas." Talvez você esteja enfrentando uma estação na sua vida onde parece que tudo está em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma direção, apenas dúvidas e mais dúvidas. Mas o Espírito Santo não se cala. Ele fala, às vezes por meio da palavra, outras por meio da paz que excede o entendimento.
Às vezes, é um incômodo santo que te mostra que algo está fora do lugar. Outras vezes, é aquele versículo que surge de repente como resposta divina à sua luta secreta. Você já viveu isso? Aquele momento em que a Bíblia se abre justo no texto que você precisava? Ou quando ouve uma canção que parece ter sido escrita para a sua dor? Isso não é coincidência. Isso é o Espírito. É Ele te ensinando a discernir o invisível. É Ele te armando com a verdade para que você saiba quando calar e quando declarar. Quando ajoelhar e quando se levantar. Efésios 6,17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Isso significa que não é qualquer fala que fere o inimigo. Não é qualquer argumento que vence o diabo. É a palavra liberada pelo Espírito. É quando você declara: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isaías 54:17. E isso sai não só da sua boca, mas do seu espírito, com fé e autoridade. É quando você ora: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. E o inferno escuta e treme. O inimigo quer confundir sua mente. Ele quer te manter preso à culpa, ao passado, ao medo de errar de novo. Mas quando o Espírito fala, ele te lembra da promessa, te mostra o caminho e revela o futuro que Deus sonhou para você. E essa clareza silencia toda a acusação. Pergunte a si mesmo agora: quantas vezes a voz do medo gritou mais alto do que a voz da fé na minha vida? E ouça, com o coração aberto, o que o Espírito está dizendo. Você não está só. Eu sou o seu conselheiro. Eu sou o seu guia. Eu sou o seu defensor. Eu sou o Espírito da verdade. É essa voz que precisa governar sua mente hoje, porque ela não apenas te consola, ela te posiciona. Ela não apenas te ensina, ela te capacita. E à medida que você se alinha com ela, os ataques do inimigo começam a perder força, porque o diabo só tem poder onde há confusão. Mas quando há clareza do Espírito, há libertação. Deixe que essa oração poderosa brote dos seus lábios agora. Espírito Santo, fale comigo. Que a tua voz seja mais alta que as mentiras que me cercam. Que a tua direção me liberte de toda confusão. Eu declaro que a tua palavra é minha espada. Eu confio em ti. E quando essa oração se tornar estilo de vida, o inimigo vai perceber que você não é mais quem ele pensava que podia dominar, porque agora quem habita em você é maior. E quando ele fala, tudo muda. Autoridade invisível, impacto inabalável. Você já parou para refletir sobre o que realmente significa a autoridade espiritual que Jesus nos entregou? Não estamos falando de cargos religiosos, de fama, de reconhecimento humano ou de uma autoridade superficial baseada em títulos. Estamos falando de uma autoridade que atua no invisível, mas transforma o visível. Uma autoridade que você carrega mesmo quando não sente, mas que o inferno reconhece quando você se posiciona. Antes de subir ao céu, Jesus fez uma afirmação que ecoa pelos séculos com poder e urgência. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Mateus 28:18-19. Essa não foi apenas uma despedida, foi uma transferência. Ele estava dizendo: eu venci, e agora vocês vencerão em meu nome. Isso significa que onde você pisa, o reino pode se manifestar. Que quando você ora com fé, coisas mudam. Que quando você repreende o mal com autoridade espiritual, o inferno recua. Mas essa autoridade não é ativada pela religiosidade. Ela é ativada pela rendição, pela fé viva, pelo entendimento claro de quem você é em Cristo. E é por isso que o inimigo tenta tanto te confundir. Ele quer que você duvide do seu valor, do seu chamado, da sua identidade. Porque ele sabe que, no dia em que você entender quem você é em Cristo, ele perde o controle sobre sua vida. Talvez você olhe ao seu redor e veja caos, enfermidade, portas fechadas, opressão na sua casa, sua família distante de Deus, seu coração cansado e o medo te travando. Mas é justamente aí, nesse campo de batalha, que sua autoridade espiritual precisa se levantar.
não para brigar com as pessoas, mas para se posicionar contra as forças invisíveis que querem destruir aquilo que Deus quer construir. Lucas 10:19 é uma promessa viva. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você consegue sentir o peso disso? Não é arrogância espiritual, é posicionamento espiritual. Não é sobre se achar mais santo, é sobre crer na herança que foi liberada na cruz e confirmada na ascensão. Pense nisso. Quantas vezes você já recuou em vez de avançar? Quantas vezes aceitou a dor como destino, quando na verdade era apenas um cenário provisório? Quantas vezes acreditou que não era digno de orar, de pedir, de declarar, quando o céu estava esperando justamente a sua voz para agir? Deus não te deu autoridade para ser um espectador da sua própria destruição. Ele te deu autoridade para resistir ao mal, para declarar cura, para romper maldições, para orar pela casa, pela família, pelos filhos, pela saúde emocional, pelo futuro. Ele te deu armas espirituais para guerrear, e uma delas é a sua boca. Comece agora mesmo a usar essa autoridade. Declare: em nome de Jesus, todo o plano do inimigo contra minha casa, minha mente e meu coração, seja desfeito. Eu tomo posse da autoridade que Cristo me deu. Eu não aceito mais viver debaixo de mentiras, de medo, de opressão. Eu me levanto em fé. Eu declaro vida, paz, cura e restauração. E quando essa oração poderosa se torna sua rotina, você começa a ver o impacto da autoridade invisível. Pessoas mudam, portas se abrem, ambientes são transformados. Porque onde há um filho ou filha de Deus que sabe quem é, o inferno não prevalece. E é isso que Jesus prometeu. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Você não está lutando sozinho. Você foi autorizado pelo Rei dos Reis. O Consolador desceu para permanecer em você. Antes de subir, Jesus não apenas delegou a autoridade, ele prometeu presença contínua. Ele sabia que sem a presença do Espírito, nossos corações vacilariam, nossas decisões seriam instáveis e nossa fé oscilaria com os ventos da dor. Foi por isso que ele disse em João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa foi uma promessa feita com o coração cheio de compaixão. Porque Jesus conhecia as guerras que você enfrentaria. Ele sabia dos dias em que você acordaria sem força para orar, dos momentos em que o silêncio de Deus pareceria ensurdecedor, dos desertos da alma em que tudo pareceria perdido. E por isso, ele não te deixaria órfão. O Espírito Santo é a resposta de Deus ao grito silencioso da sua alma. Você já sentiu aquela inquietação que parece não ter nome? Já passou por noites em que, mesmo ao lado de alguém, você se sentia sozinho? Já enfrentou dores que ninguém compreendia, lágrimas que caíam sem explicação, um aperto no peito que você não conseguia explicar? O Espírito Santo foi prometido exatamente para esses momentos. Ele não apenas está ao seu lado, ele habita em você. É por isso que o inimigo tenta tanto calar sua sensibilidade espiritual. Ele quer que você se distraia, se afaste, se entorpeça com a correria da vida, com as vozes do medo, com as distrações do mundo. Ele sabe que, se você parar por um instante e ouvir a doce voz do Espírito, tudo muda. Ele sabe que, quando o Espírito Santo é reconhecido, honrado e obedecido, o céu invade a terra, e a sua casa, seu casamento, suas finanças, suas emoções e até sua história começam a ser realinhadas com o plano eterno de Deus. O Espírito Santo não é apenas um poder, ele é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele se entristece, ele orienta, ele consola. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis quando nem você sabe como orar. Romanos 8:26. Ele conhece suas dores mais escondidas e ele tem a missão de revelar a vontade do Pai na sua vida, até que você seja transformado de glória em glória. Você já parou hoje e disse: Espírito Santo, eu estou aqui. Fala comigo. Às vezes,
Uma oração poderosa não começa com gritos, mas com rendição, com silêncio, com lágrimas, com entrega. Porque o Espírito não responde à performance, ele responde à sinceridade. Quando você abre seu coração e diz, me ajuda, eu não consigo sozinho. Ele vem com mansidão, com presença, com direção. E onde havia confusão, ele traz paz. Onde havia medo, ele traz fé. Onde havia desânimo, ele traz vida. João 16:13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Você entende o poder disso? O Espírito não te guia para a religião, ele te guia para a verdade, para a cruz, para o arrependimento, para a cura, para a obediência, para a vida abundante que Jesus prometeu. Você pode estar atravessando um vale, mas não está sozinho. O Consolador está com você. Pode estar tudo desmoronando por fora, mas por dentro, o Espírito está reconstruindo sua fé. Ele está gerando cura. Ele está preparando um novo tempo. Ele está restaurando sua alma. Feche os olhos agora, onde você estiver, e diga com fé: Espírito Santo, toma o controle. Eu me rendo. Faz morada em mim. Me mostra o que fazer. Me fortalece. Eu quero sentir a tua presença. Me guia, me consola, me transforma. Essa é a oração que ativa o mover. E quando o mover começa, o inferno perde o controle. Jesus subiu, mas não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo para caminhar conosco, lutar por nós, falar através de nós e preparar nosso coração para o céu. Você não é órfão. Você é templo. Você não está só. Você é habitação. O fogo que desceu para te capacitar. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele não estava apenas oferecendo consolo. Ele estava ativando um novo tempo de poder. Antes de subir aos céus, em Atos 1:8, ele declarou: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa não foi uma promessa vaga, foi uma convocação celestial. O poder que desce não é teatral, emocional ou fantasioso. É o fogo real que capacita o fraco, fortalece o abatido e transforma o medroso em um guerreiro de oração. Você já se sentiu incapaz de mudar sua vida? Já olhou para sua família e pensou que não tinha força para restaurar nada? Já enfrentou tentações que pareciam maiores do que você? É porque você precisa de poder, não apenas de conhecimento. Jesus sabia disso. Ele não nos mandou apenas estudar, nos mandou esperar pelo Espírito, porque só com ele seríamos capacitados a viver o Evangelho com autoridade. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus por medo, depois de ser cheio do Espírito Santo, se levantou com ousadia e pregou para multidões. Aquele homem fraco, envergonhado, vacilante, agora era cheio de fogo, fé e firmeza. Porque o poder que vem do alto muda tudo. Ele não apenas consola, ele transforma. Esse é o fogo que o inimigo teme, porque ele não pode apagar o que Deus acende. E quando esse fogo desce sobre sua vida, sua oração muda, sua mente se renova, seus pés ganham direção e sua voz ganha autoridade. A sua vida deixa de ser comum e se torna uma ameaça para o inferno. Você se torna um agente de libertação, um portador da glória, um vaso de cura dentro da sua casa, uma sentinela espiritual no meio da madrugada. Mas atenção, o Espírito não desce sobre corações divididos. O fogo não queima onde há indiferença. Por isso, é tempo de se alinhar, de limpar a casa, de remover os ídolos, de deixar de brincar com a fé, de parar de negociar princípios. É hora de abrir espaço para o fogo do céu consumir tudo o que não vem de Deus, porque quando o altar estiver pronto, o fogo vai descer. Lembre-se do que está escrito em Atos 2, 3, 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso não foi apenas uma experiência histórica, é uma promessa viva. Ainda hoje o fogo desce sobre quem deseja, quem busca, quem se entrega. Ainda hoje Deus capacita homens e mulheres comuns
a fazerem o impossível. Ainda hoje, lares são transformados por uma oração poderosa feita com o coração cheio do Espírito Santo. Você deseja esse fogo? Está cansado de viver na superfície espiritual? Tem sede de algo mais profundo, mais real, mais eterno? Então, peça agora mesmo. Senhor, me batiza com teu fogo, me enche com teu Espírito, queima em mim tudo que me afasta de ti. Eu quero viver o extraordinário da tua presença. Essa oração não é para os que querem conforto, mas para os que querem transformação. O fogo de Deus é a resposta para o caos da sua casa, o medo do seu coração e a paralisia da sua fé. Ele te capacita a fazer o que sozinho você jamais conseguiria. Ele te reveste de coragem quando o mundo tenta te intimidar. Ele te dá palavras certas quando a alma quer desistir. Ele não vem para te entreter. Ele vem para te levantar. Jesus subiu aos céus, mas antes deixou essa promessa ardendo entre nós. Vocês receberão poder. E esse poder não vem da terra, da religião ou das emoções. Ele vem do trono de Deus e ele está disponível agora para você. A presença que caminha contigo até o fim. Quando Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, ele não falou em metáforas. Ele não se referia a um sentimento abstrato. Ele falava da sua presença real, tangível, contínua. Em Mateus 28:20, ele declara: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Essa é uma das promessas mais reconfortantes da fé cristã, porque não se trata apenas de crer em um Deus distante, mas de andar com um Salvador presente em cada lágrima, em cada decisão, em cada dor. Você já teve dias em que parecia estar sozinho, mesmo cercado de pessoas? Já enfrentou noites em que o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra? Já sentiu que ninguém compreendia o que se passava dentro de você? É nesses momentos que essa promessa de Jesus se torna uma âncora para a alma. Ele está com você. Não importa se o chão parece ter sumido, ele está aí. Não importa se os amigos foram embora, se a família te abandonou, se tudo desmoronou. Ele continua. A presença de Cristo não é interrompida pela dor. Ela se intensifica nela. Ela não se afasta no meio do vale. Ela guia no meio da escuridão. Como no Salmo 23, onde Davi diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Essa presença não é um conceito, é uma realidade viva. Ela acalma o medo, fortalece a fé, cura a alma. Ela é a resposta que o coração precisa quando o mundo não oferece nenhuma. E sabe o que é mais precioso? Jesus prometeu essa presença antes mesmo de partir. Ele sabia que a caminhada aqui seria dura. Ele sabia que o inimigo tentaria soprar medo, lançar mentiras, roubar sonhos. Por isso, ele selou essa jornada com sua companhia eterna. Ele não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu sua presença nelas. Ele não disse que não haveria choro, mas que enxugaria cada lágrima. Ele não disse que não enfrentaríamos desertos, mas que nos sustentaria neles. Essa presença é o que diferencia os que sobrevivem dos que vivem com propósito. É o que transforma a dor em adoração, a espera em esperança, a queda em recomeço. Ela não depende das circunstâncias estarem favoráveis. Ela se revela mesmo quando tudo parece contrário. Quando todos desistem, ela permanece. Quando tudo se cala, ela fala. Quando tudo acaba, ela recomeça. Por isso, abra seu coração agora e declare: Jesus, eu preciso da tua presença real na minha vida. Não apenas em palavras, mas em experiência. Caminha comigo. Segura minha mão. Não permita que eu desista. Me lembra todos os dias que o Senhor está comigo, mesmo quando eu não sentir nada. Essa oração poderosa é a chave que abre as portas do céu sobre sua mente e sobre sua casa. Porque onde a presença de Deus está, o medo não prevalece, a culpa perde a força e a mentira não tem mais espaço. O inimigo pode até tentar, mas ele treme diante de um coração que carrega a presença de Jesus. Porque não há sombra que resista à luz que ele traz. E se hoje você precisa de direção, consolo ou força, lembre-se, ele está contigo. Você não foi esquecido.
você não está só. A promessa que Jesus fez antes de subir ainda está de pé, e ela é para você. O Consolador que habita em você. A promessa do Espírito Santo. Quando Jesus se despediu dos discípulos, ele sabia que não estava apenas partindo, mas preparando o caminho para algo infinitamente maior, o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Em João 14:16-17, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Essa promessa não foi dirigida apenas aos discípulos daquela época. Ela é viva e atual para todos aqueles que crerem. Você que está ouvindo esta mensagem agora, talvez esteja cansado, quebrado por dentro, confuso diante das batalhas que tem enfrentado, carregando um silêncio que ninguém mais entende. Mas Deus entende. E mais do que isso, Ele te oferece um Consolador, que não apenas visita, mas habita em você. O Espírito Santo não é um conceito teológico. Ele é uma pessoa viva, presente, ativa. É Ele quem convence do pecado, guia em toda a verdade, revela os segredos do céu, intercede com gemidos inexprimíveis, fortalece quando você não tem mais forças, levanta quando você cai e te leva à presença do Pai quando a culpa quer te prender no passado. Você já sentiu algo inexplicável te impedindo de desistir, mesmo quando tudo apontava para o fim? Já percebeu uma paz estranha te envolvendo no meio da tempestade? Já ouviu no fundo do seu coração uma voz suave dizendo: "Eu estou aqui, não temas"? É Ele, é o Espírito Santo. Ele não te deixa órfão, Ele não te abandona. Ele foi enviado pelo próprio Cristo como prova do seu amor eterno por você. É esse Espírito que transforma um coração quebrado em altar, que faz da sua casa um lugar de cura, que liberta a mente presa pelas mentiras do inimigo, que faz do seu choro uma linguagem sagrada diante de Deus. E quando o mundo tenta te calar, Ele ora dentro de você. Quando a ansiedade tenta te sufocar, Ele sussurra a verdade do céu. Quando as palavras humanas não alcançam, Ele ministra a graça do alto. E se hoje você sente que tudo ao seu redor está desabando, se parece que ninguém te entende, ou se até mesmo sua fé está fraca demais para sustentar sua esperança, clame por Ele. Diga agora mesmo: "Espírito Santo, vem, me enche, me fortalece, habita em mim de maneira profunda e real. Não quero mais caminhar sozinho. Me guia, me transforma, me restaura." Essa é uma oração poderosa, e quando feita com sinceridade, ela abala o inferno. Porque o Espírito Santo não rejeita um coração contrito. Ele se move em resposta ao quebrantamento. Ele não resiste à alma que clama pela presença de Deus. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa mensagem é uma convocação celestial. Uma lembrança de que o mesmo Jesus que subiu aos céus te deixou com uma presença ainda mais próxima. O Espírito de Deus habitando em você. E quando Ele habita, a libertação acontece, a maldição se quebra, a cura chega. Sua vida nunca mais será a mesma. Não ficareis órfãos, a presença que transforma o vazio em aliança. Pouco antes de ascender ao céu, Jesus olhou para os seus discípulos, homens que Ele havia amado, ensinado, corrigido e conduzido, e disse algo que ecoa até hoje com a força de um trovão suave no coração de todo aquele que sente saudade de Deus. "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." João 14:18. Ele sabia que a ausência física traria um impacto profundo. Ele sabia que haveria momentos em que o mundo pareceria escuro demais, frio demais, solitário demais. E por isso, antes de subir, Ele selou uma promessa: "Vocês não estarão sozinhos." Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de cenário agora. Um momento em que tudo parece ter se distanciado. A fé enfraquecida, as pessoas indo embora, as orações parecendo não passar do teto. Uma sensação de abandono espiritual que sufoca e destrói por dentro. Mas é nesse ponto que a promessa se cumpre. Jesus não te deixou sozinho.
O Espírito Santo é a extensão viva da presença de Jesus dentro de você. Ele é a resposta para os dias em que o silêncio parece ensurdecedor. Ele é o abraço invisível, quando ninguém mais abraça. Ele é o fogo que não queima, mas aquece a alma em noites frias de dor. Quantas vezes você pensou em desistir porque acreditou, mesmo que por um instante, que estava sozinho? Quantas vezes os pensamentos disseram que Deus te esqueceu, que o céu estava fechado para você, que sua história já não importava? Essas são as mentiras que o inimigo sussurra para tentar te afastar da promessa viva de Cristo. Mas hoje, ouça esta verdade com todo o seu coração. Você não está órfão. Você não está só. Você tem um Pai que te vê, um Salvador que intercede e um Espírito que habita em você. O Espírito Santo não é uma presença neutra. Ele é a manifestação ativa da aliança. Quando ele entra, ele transforma. Transforma a dor em direção. Transforma o luto em propósito. Transforma lágrimas em sementes. Transforma silêncio em revelação. E é por isso que o inimigo teme essa promessa. Porque quando o Espírito Santo se move, nenhuma cadeia permanece. Quando ele fala, o inferno se cala. Quando ele age, o impossível cede. Você pode estar rodeado de problemas, mas se estiver cheio da presença de Deus, você tem tudo. Talvez você não tenha respostas humanas, mas você tem a voz do Espírito que guia com sabedoria divina. E essa voz está dizendo agora: você é meu, eu não te deixei, eu estou aqui, e eu vou restaurar o que foi quebrado. Quando Jesus subiu aos céus, ele não deixou um vazio, ele deixou uma aliança, uma presença contínua, uma fonte inesgotável de consolo, sabedoria, poder e intimidade. Ele sabia que o Espírito Santo não apenas caminharia ao seu lado, mas habitaria dentro de você. Por isso, abra agora o seu coração como nunca antes. Deixe que essa presença preencha os espaços que ninguém vê. Permita que o Espírito Santo tire o peso, cure as feridas, renove sua fé e reacenda os seus sonhos. Essa é a promessa que o inferno teme. É a promessa que muda destinos. É a promessa que Jesus fez antes de subir e que está se cumprindo agora em você. O sopro de vida que vence o medo. A promessa do fôlego divino em tempos de aflição. Houve um momento tão íntimo, tão silencioso e ao mesmo tempo tão poderoso que talvez tenha passado despercebido por muitos. Está escrito em João 20:22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Antes de subir aos céus, Jesus soprou sobre os discípulos. Isso não foi apenas um gesto simbólico, foi um ato profético, um selo, um prenúncio da promessa que se cumpriria plenamente em Pentecostes. Mas mais do que isso, foi uma lembrança do Gênesis, porque da mesma forma que o Pai soprou o fôlego de vida em Adão, agora o Filho sopra o fôlego do Espírito em seus escolhidos. Você já sentiu como se estivesse sem ar? Como se a alma estivesse sufocada por dentro? Talvez não seja físico, mas emocional, espiritual. Uma pressão invisível que te oprime, te cala, te amarra. E é exatamente aí que entra a promessa do sopro de Jesus. Porque Ele não nos deixou nesse mundo para sermos vencidos pelo medo. Ele nos deixou uma herança que sopra vida em meio ao caos, que restaura o ânimo quando a força acaba, que renova o coração quando tudo parece perdido. Esse sopro é mais que vento. Ele carrega autoridade, direção e vida eterna. Ele expulsa a letargia espiritual, quebra o jugo do medo e acende a chama da fé que parecia apagada. Quantas vezes você quis gritar, mas a dor te silenciou? Quantas noites você acordou sentindo o peso do mundo, mas sem saber como orar? Jesus viu tudo isso antes que acontecesse, e é por isso que ele soprou. Porque ele sabia que haveriam dias em que o medo tentaria roubar o teu fôlego, e nesses dias você precisaria lembrar: você tem o Espírito Santo dentro de você. O inimigo quer roubar o ar da sua alma. Ele sabe que se conseguir tirar sua respiração espiritual, consegue enfraquecer sua fé, sua oração, sua esperança. Mas Jesus prometeu: recebam o Espírito Santo. E essa promessa não é apenas um lembrete do passado,
mas uma fonte ativa no presente. O mesmo sopro que saiu da boca do Salvador ainda sopra sobre você hoje. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, agora paira sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre as suas decisões. Você não precisa caminhar em medo. O sopro do Espírito está aí, pronto para encher seus pulmões espirituais de coragem. É Ele que te faz se levantar quando tudo em volta diz que é hora de desistir. É Ele que te faz ver futuro onde só existe ruína. É Ele que coloca palavras na sua boca quando seu coração está quebrado. Esse sopro tem poder para restaurar casamentos, trazer filhos de volta, abrir portas, levantar ministérios e curar enfermidades da alma. Mas você precisa permitir que esse vento te invada por completo. Precisa abrir janelas, abrir portas, abrir o peito e deixar o Espírito soprar onde há poeira, onde há dor, onde há morte. Porque onde o Espírito sopra, a vida floresce. Onde ele entra, o medo sai. Onde ele habita, o inferno treme. Lembre-se da palavra, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Esse poder está disponível agora. Ele não depende das circunstâncias externas. Ele vem de dentro. Ele brota do altar do teu coração quando você permite que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. E é isso que Jesus te prometeu. Antes de subir, Ele garantiu que você jamais ficaria sem direção, sem força, sem vida. Porque o mesmo sopro que tirou o medo dos discípulos é o mesmo que hoje te fortalece. Não importa o que tentaram matar dentro de você. Não importa quantos sonhos foram enterrados, quantas promessas foram ridicularizadas, quantas vezes você foi desacreditado. O sopro de Deus é capaz de ressuscitar o que já estava em decomposição espiritual. É capaz de te erguer com autoridade, não para viver de aparência, mas para andar em verdade e poder. E se hoje você ouvir essa voz e abrir o seu coração, sentirá esse vento. Talvez não com os sentidos naturais, mas com o Espírito. Ele é real. Ele é presente. Ele é fiel. Porque Jesus não soprou para impressionar. Ele soprou para transformar. Então, respire. Respire fundo. E entenda que há vida fluindo de novo. Porque a promessa continua viva dentro de você. A ascensão não foi um adeus, foi um envio para a missão. A cena da ascensão é para muitos o encerramento de um ciclo, mas na verdade ela marca o início de uma nova estação para todo aquele que crê. Atos 1:9 diz: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Mas o que parece um adeus é, na verdade, uma convocação, porque Jesus não estava fugindo deste mundo. Ele estava inaugurando o tempo da igreja, o tempo da missão, o tempo do Espírito agindo através de nós. Muitos olham para o céu e perguntam: Senhor, por que o Senhor foi embora? Mas poucos percebem que, ao subir, Ele não abandonou. Ele preparou o caminho para que você e eu fôssemos cheios do mesmo poder que o levantou dos mortos. Não era o fim, era o início de um novo modo de Deus habitar em nós. Não mais em um lugar físico, mas dentro do nosso ser. Aqueles discípulos estavam em choque, olhando para cima, como se esperassem que ele voltasse imediatamente. Mas então 2 anjos apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. Em outras palavras, eles estavam sendo despertados da contemplação para a ação. A promessa não era de uma ausência eterna, mas de uma volta gloriosa, que até que ele volte, nós fomos enviados. Você já parou para pensar nisso? A ascensão não foi para te deixar órfão, foi para te posicionar. Jesus sobe, mas envia o Espírito. Jesus sobe, mas nos deixa a missão. Jesus sobe, mas nos reveste de autoridade. Porque agora, a presença dele não está limitada a um corpo físico, mas se multiplica em milhares, em milhões de corações incendiados por sua palavra. Talvez você tenha vivido se perguntando:
Mas por que parece que Deus está tão longe? Por que ele foi? E eu te respondo, ele não foi. Ele subiu para ocupar o trono que governa todas as coisas e de lá intercede por você. Ele subiu para te dar livre acesso à presença do Pai. Ele subiu para que o Espírito pudesse descer e habitar em você com liberdade. Não olhe para o céu como quem espera um retorno sem esperança. Olhe com os olhos da fé, porque enquanto Ele prepara moradas, Ele está movendo o céu em favor da sua vida. Enquanto você caminha nessa terra, não está só. Você carrega a promessa viva dentro de você. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E se Ele prometeu, Ele cumpre. A ascensão é a certeza de que o céu está envolvido com a sua história. É o sinal de que a autoridade já foi transferida. É o lembrete de que você não é mais vítima, mas parte do plano de redenção que continua se cumprindo através da sua vida. E é também o chamado para que você pare de apenas contemplar e comece a agir. Quantas vezes você ficou olhando para o alto, esperando que algo mudasse, que o milagre acontecesse, que a resposta descesse? Mas Deus está dizendo, o que você precisa já foi liberado. Agora vá, ore, declare, caminhe, cure, profetize, pregue, porque eu subi para que você desça cheio do meu Espírito e transforme onde pisar. Esse é o envio da ascensão. Um envio para os aflitos, os desanimados, os esquecidos, os chamados. Você não está aqui por acaso. O céu está ativo. Jesus está vivo. O Espírito está em você. Então por que ainda se sente paralisado? O tempo da espera terminou. O tempo da missão começou. Ele te unge com ousadia, com discernimento, com visão espiritual. Ele te lembra quem você é. Porque não basta olhar para o céu esperando o retorno. É hora de ser o reflexo do céu na terra. A promessa dele não é de distância, é de presença permanente. A nuvem o encobriu, mas o Espírito te cobre agora. Ele está contigo na batalha. Ele está contigo na decisão. Ele está contigo na dor. E ele voltará como prometeu. Mas até lá, há um propósito em suas mãos. Seja cheio do Espírito. Caminhe com autoridade, porque o mesmo Jesus que subiu é o que hoje te envia com poder. O mesmo Jesus que subiu voltará para buscar os seus. Quando os discípulos viram Jesus subir, uma pergunta silenciosa invadiu seus corações. E agora? Quando ele voltará? A imagem do Mestre sendo elevado ao céu foi marcada por um misto de glória e saudade. Mas Deus, em sua fidelidade, não deixou que aquele momento fosse interpretado como abandono. Ele enviou imediatamente uma promessa através dos anjos. Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A volta de Cristo não é uma hipótese distante. É uma promessa segura. É a certeza que sustenta a nossa fé no meio das dores, das demoras e das lágrimas. Quantas vezes você já olhou ao redor e sentiu como se o mundo estivesse desmoronando? Notícias ruins, traições, batalhas internas, enfermidades, conflitos familiares, crises espirituais. Quantas vezes você já orou em silêncio dizendo, Senhor, volta logo, eu não aguento mais. E talvez você ache que essa oração ficou esquecida entre as tantas outras, mas eu quero te lembrar de algo profundo. Jesus ouviu cada uma delas. E mais do que isso, ele prometeu que voltará. A volta de Jesus não é um recurso teológico para nos dar esperança ilusória. É um plano em andamento, já firmado nas Escrituras e sustentado pela palavra viva. Apocalipse 22:12 declara, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele voltará. E voltará para buscar aqueles que guardaram a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. O problema é que muitos vivem como se ele nunca mais fosse voltar. Esqueceram da urgência da eternidade, ignoram os sinais, se acomodam com o mundo, negociam sua fé por migalhas de conforto.
Mas o Espírito Santo está chamando você hoje para despertar, porque a promessa continua de pé. Ele virá como o noivo em busca da noiva, e a noiva precisa estar pronta. Você está pronto? Essa pergunta não é para te assustar. É para te alinhar. Você está vivendo como quem crê que Jesus pode voltar a qualquer momento? Ou tem procrastinado suas decisões espirituais, esperando um amanhã que talvez nunca chegue? A palavra diz em Mateus 24:44, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa promessa precisa queimar em nosso coração, porque ela muda a forma como vivemos, como amamos, como perdoamos, como adoramos. Quando você tem a consciência de que o céu se aproxima, você para de perder tempo com mágoas, disputas, ego, vaidades. Você passa a buscar mais, a perdoar mais rápido, a amar mais intensamente, a falar de Jesus com mais ousadia. Porque você sabe, Ele voltará. E sabe o que mais me comove? Ele voltará por você. Não por templos, não por estruturas religiosas, não por sistemas, mas por corações, por filhos, por noivos que o amam em espírito e em verdade. E Ele conhece cada um pelo nome. Ele sabe da tua luta, da tua espera, da tua entrega. Ele não esqueceu. Enquanto muitos zombam, o céu trabalha. Enquanto muitos dormem espiritualmente, os anjos se movem. Enquanto você espera, Deus está preparando o cumprimento da promessa. E quando Ele voltar, não virá como servo sofredor, mas como Rei glorioso. Não virá em silêncio, mas com o som da trombeta. Não virá apenas para consolar, mas para reinar. Ele virá com poder, glória e justiça. Você consegue imaginar esse dia? O céu se abrindo, os anjos se manifestando, e você sendo chamado pelo nome. Vem, servo bom e fiel. Todas as lágrimas sendo enxugadas, toda dor se tornando memória distante, toda luta se transformando em glória. Esse é o destino de quem crê, de quem permanece, de quem não negocia a fé. Então eu te pergunto, quantas vezes você se sentiu esquecido e se esqueceu de que aquele que prometeu voltar jamais falha? Quantas vezes você achou que o inimigo estava vencendo, quando, na verdade, o céu estava apenas aguardando o tempo perfeito para intervir? Jesus não atrasará um segundo. Ele voltará no tempo exato, e até lá, Ele te fortalece, te consola, te unge e te envia. O mesmo Jesus que subiu voltará para buscar os seus. E se você é dele, prepare-se, não com medo, mas com fé, não com religiosidade, mas com intimidade, não com aparência, mas com santidade. Ele te ama demais para te deixar aqui, e Ele te ama tanto que te deu tempo para se alinhar antes do grande dia. Aproveite essa graça, viva como quem crê, ame como quem espera, pregue como quem tem pressa, porque Ele virá. Abra o coração, receba a promessa e prepare-se para o céu. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você que ainda crê, algo que ainda pulsa, mesmo que ferido, um fogo que ainda arde, mesmo que enfraquecido. Você pode até ter passado por perdas, desertos, noites escuras, silêncios de Deus e palavras que pareciam não se cumprir, mas não importa o quanto o inimigo tentou enterrar o seu sonho. O que Deus prometeu continua vivo. Jesus Cristo não apenas prometeu voltar. Ele prometeu não te deixar órfão. Ele prometeu consolo. Prometeu força. Prometeu um Espírito que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Prometeu que nenhuma lágrima seria em vão. Prometeu que mesmo quando o mundo inteiro se levantar contra você, Ele ainda será o seu refúgio e socorro bem presente. A única coisa que Ele quer de você agora é o seu coração. Abra o coração, não apenas como quem ouve uma mensagem bonita e segue a vida como se nada tivesse sido dito, mas como quem reconhece que precisa de transformação, como quem entende que o tempo está correndo, que a volta de Jesus não é metáfora e que o céu é mais real do que qualquer noticiário da terra. Abra o coração como quem entende que não dá mais para adiar,
que o momento é agora, que Jesus está chamando. Há muitos que vivem com a fé na cabeça, mas o coração fechado. Conhecem a Bíblia, cantam louvores, participam de cultos, mas não se rendem. Estão feridos, amargurados, decepcionados com pessoas e transferem isso para Deus. Mas Jesus não é religião. Ele é salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não quer uma parte sua aos domingos. Ele quer tudo de você e quer agora. Entenda isso. Quando você abre o coração, você não perde o controle. Você entrega ao único que sabe exatamente o que fazer com ele. Quando você se rende, você não fracassa. Você é curado. Quando você se esvazia, você não se torna fraco. Você se torna forte na presença. A rendição é o início do recomeço. É o ponto de partida da promessa que foi feita antes mesmo de você nascer. Não importa se sua história foi marcada por quedas, desvios ou silêncio espiritual. A voz que chamou os discípulos ainda ecoa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Isso não é poesia. É palavra viva. É Jesus falando com você agora. Sim, com você que está ouvindo essa mensagem com o coração apertado, os olhos cheios d'água e o espírito inquieto. O céu está mais perto do que imaginamos. E a única coisa que vai importar naquele dia não é quantos seguidores você teve, quanto dinheiro acumulou, ou quantos diplomas pendurou na parede. O que vai importar é se você abriu o coração para aquele que deu tudo por você. O que vai contar é se você viveu como quem cria na promessa, se você perdoou quando era difícil, se você orou mesmo em silêncio, se você permaneceu mesmo quando quis fugir. Esse é o tempo do despertar, de deixar de lado o orgulho, a procrastinação, os pecados secretos, de voltar a orar como antes, de jejuar como antes, de amar como no primeiro amor, de buscar a palavra como quem tem fome real, de clamar pelo Espírito Santo não apenas como força, mas como amigo, de desejar mais o céu do que os aplausos da terra, de preparar o coração para o dia glorioso da promessa. Jesus Cristo está vivo, Ele está à direita do Pai, Ele intercede por você e Ele está voltando. Mas antes da sua volta, Ele está visitando corações, Ele está restaurando casas, Ele está curando a alma. Ele está preparando um povo que o ama mais do que ao mundo. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Ele escolheu você para fazer parte disso. Você não foi esquecido. Você foi chamado. Então, abra o coração. Receba a promessa. Permita que o Espírito Santo te envolva agora mesmo com uma paz que o mundo não entende. Deixe que a esperança floresça de novo, que a alegria volte, que o chamado reacenda, que o céu se torne a sua maior expectativa. Porque tudo o que Jesus prometeu, Ele cumprirá. Tudo o que Ele falou se realizará. E o que Ele disse antes de subir aos céus continua ecoando na eternidade. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa promessa é sua. E o céu está à espera de um coração aberto. Agora que você ouviu esta mensagem, respire fundo, feche os olhos se puder e reflita por um momento. Porque essa não é apenas mais uma palavra, é um chamado, uma convocação do céu à sua alma, uma oportunidade sagrada de abrir o coração para um encontro real com aquele que te amou antes mesmo de você nascer. Você sente isso? Essa inquietação, esse arrepio, esse peso no peito que parece dizer: é agora. Isso é o Espírito Santo tocando você. Não ignore, não adie, porque não é o homem que te chama, é o próprio Jesus Cristo. Quantas vezes você já ouviu sobre Deus, mas ainda não se entregou por inteiro? Quantas vezes você sentiu que precisava voltar, mas deixou para depois? Quantas vezes se viu em silêncio, chorando no escuro, sem saber que o céu inteiro aguardava sua rendição? Você não está aqui por acaso. Você foi atraído por Deus, essa é a sua hora. Se você está cansado, quebrado, machucado, se sente que está longe de Deus, que perdeu o foco, que sua fé esfriou,
ou se você nunca teve um momento real com Jesus, este é o instante que o céu reservou para você. Jesus prometeu estar contigo até o fim. E Ele está aí ao seu lado agora batendo à porta do seu coração. Abra. Volte a orar. Volte a se ajoelhar. Volte a ler a palavra. Volte a clamar. Reconheça sua dependência. Chore na presença de Deus se for preciso. Peça perdão e se renda, porque o amor dele é maior do que qualquer erro seu. A graça dele é mais poderosa do que o peso da sua culpa. E o sangue que ele derramou naquela cruz ainda tem poder para limpar, curar e libertar. Não espere uma igreja lotada para se entregar. Não espere por um domingo à noite. Você pode se render agora, exatamente onde está. No silêncio do seu quarto, na solidão do seu coração, no meio do caos ou da rotina. Jesus quer você por inteiro. Ele quer curar suas feridas. Ele quer restaurar seu lar. Ele quer levantar você de onde caiu e colocar seus pés sobre a rocha. A salvação está ao seu alcance. A presença de Deus está disponível. A promessa ainda está de pé. Mas a escolha é sua. Por isso, eu te convido agora. Feche os olhos. Fale com Deus, como se fosse seu pai, seu amigo, seu salvador. Diga com sinceridade: Jesus, eu volto. Eu me rendo. Eu creio. Eu quero te seguir. Entra no meu coração. Me transforma. E Ele fará, porque Ele nunca rejeita um coração quebrantado. E se esta mensagem tocou você, compartilhe. Leve adiante essa semente. Envie para alguém que precisa ouvir. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Não deixe que essa chama se apague. Alimente-a com oração, com fé, com entrega diária. Inscreva-se neste canal se deseja receber mais mensagens como esta. Não apenas para ouvir, mas para caminhar em direção à transformação que o céu tem para a sua vida. Aqui, juntos, estamos formando uma geração que busca a Deus de verdade, que não vive apenas de aparência, mas de presença. Porque a vida é breve, mas a eternidade é para sempre, e o céu está te esperando.